E aí, beleza? Há centenas de anos, a humanidade esgotou os recursos naturais da Terra, o que causou caos e guerras. Os melhores cientistas do mundo assumiram a missão de salvar o que restava da civilização e criaram orquídeas geneticamente modificadas que se tornaram a nova fonte de energia. No entanto, as pessoas ainda brigavam, então os cientistas também criaram a transformação. Aos 16 anos, todos passam por uma operação que os transforma na sua versão mais perfeita. Essas pessoas são conhecidas como perfeitos e, vivendo felizes na cidade, evitam conflitos. Aqueles que ainda não passaram pelo procedimento são chamados de feios e ficam nos dormitórios de Feiopólis. Dali mal pode esperar para se tornar uma perfeita e sempre usa um aplicativo no espelho para ver como ficaria após a operação. Seu melhor amigo é Pérez e eles se chamam de Nariz e Vesguinha desde a infância. Às vezes eles vão até a ponte durante o toque de recolher e usam óculos especiais para assistir aos perfeitos festejando na cidade. Telly vai fazer 16 anos em 3 meses, mas Pérez é mais velho e terá sua operação amanhã. Eles têm cicatrizes combinando nas mãos e prometem que não deixarão os médicos apagá-las quando se tornarem perfeitos. Nesse momento, um drone de patrulha passa e eles correm de volta para os dormitórios. No dia seguinte, durante uma assembleia, Telly ouve outros alunos discutindo sobre a fumaça, um lugar escondido fora da cidade, liderado por um cara chamado David. Dizem que muitas pessoas escapam da cidade e se escondem lá, mas a maioria dos alunos não acredita que seja real. Nesse momento, um holograma da governadora Cable aparece e faz um discurso sobre a importância de ser perfeito. Em seguida, todos que completaram 16 anos são chamados e Telly se despede de Pérez, dizendo para ele encontrá-la na ponte em um mês. À noite, Telly assiste aos fogos de artifício sobre a cidade e lembra-se do dia em que conheceu Pérez. Seus pais tinham acabado de deixá-la nos dormitórios e Pérez estava logo atrás dela na fila. Eles trocaram apelidos e rapidamente se tornaram melhores amigos. Um dia, Pérez acidentalmente cortou a mão ao pegar um tablet de Telly, então ela fez a mesma cicatriz e prometeram ser amigos para sempre. Os dias passam e Telly segue sua rotina de ir às aulas e se olhar no espelho. Ela frequentemente verifica seu anel de interface, mas não há mensagens de Pérez. Depois de um mês, Telly usa seu anel para hackear a janela e sai sem ele, já que ele tem um rastreador. Ela se esgueira e vai até a ponte, mas Pérez não apareceu. Preocupada, ela usa uma corda para escalar a ponte e perigosamente se move por baixo dela até chegar à cidade. Ela se esconde atrás das plantas, mas quando um festeiro deixa cair uma máscara, Telly a pega e coloca. A máscara projeta um holograma em seu corpo, fazendo parecer que ela está vestindo um vestido chique. Agora, Telly pode entrar na festa e fica impressionada com todas as decorações. Eventualmente, ela encontra Pérez, que está completamente diferente e não a reconhece. Telly tira a máscara e pergunta por que ele não foi à ponte. Pérez explica que as coisas mudaram e ele não sabe mais como se relacionar com ela. Telly não acredita no que está ouvindo e percebe que ele realmente mudou quando vê que sua cicatriz desapareceu. Nesse momento, o sistema de segurança detecta sua presença. Telly tem que fugir dos guardas que estão chegando. Ela fica presa em uma varanda, então rouba um casaco de salto com corda e pula. A queda é longa, mas o casaco faz com que ela quique e aterrisse suavemente. Então Telly sai da cidade escalando por baixo da ponte novamente. Quando ela acidentalmente chuta uma pedra na água, um drone a encontra e se aproxima para prendê-la. De repente, sua colega de classe, Shay, aparece e faz Telly subir em seu hoverboard para escaparem juntas. O drone tenta segui-las, mas Shay é uma piloto rápida e consegue despistá-lo fazendo várias manobras loucas na floresta. Para agradecer pela ajuda, Telly invade a cozinha e rouba alguns lanches. As garotas se aproximam e compartilham suas experiências sobre como é difícil ser deixada para trás quando todos os amigos já fizeram 16 anos. Elas descobrem que têm o mesmo aniversário e ficam animadas por terem uma amiga para se tornar perfeita junto.
No dia seguinte, Shay traz um segundo hoverboard e tenta ensinar Telly a usá-lo, mas ela cai imediatamente. Na escola, Telly fica surpresa ao ver algumas meninas devolvendo um livro para Shay, já que esses não são mais comuns. As garotas ficam impressionadas com a descrição do livro sobre como sobreviver na natureza e se perguntam se é assim que a fumaça é. Telly pega o livro emprestado enquanto as meninas a chamam de legal pela manobra da noite anterior, o que a deixa irritada. Ela tem medo de que possam puni-la negando a operação, mas Shay a tranquiliza, dizendo que o sistema quer que todos se tornem perfeitos. Com o passar dos dias, Telly lê o livro, mas continua sonhando com a operação. Shay continua ensinando Telly a usar o hoverboard e, em troca, Telly continua hackeando com seu anel para conseguir comida extra. Telly também mostra a Shay seus designs de perfeita no aplicativo, mas Shay não tem uma conta. Na verdade, Shay não está nada animada com a operação. Eventualmente, Telly aprende a voar bem e as garotas usam seus hoverboards em rampas malucas para se divertir. Quando Telly devolve o livro para Shay, diz que gostaria de visitar aquela natureza bonita, e Shay menciona que não seria tão ruim não fazer a operação, mas Telly acha isso loucura. De repente, Shay menciona a fumaça e leva Telly até a borda da floresta. Depois de deixarem seus anéis em alguns galhos, elas atravessam a fronteira sobre o rio usando seus hoverboards. Eventualmente chegam às ruínas de uma cidade antiga, e Shay conta a Telly sobre objetos antigos como montanhas russas. Em seguida, Shay leva Telly para um prédio abandonado e revela a verdade. A fumaça é real e David chegará em breve. Shay se recusa a fazer a cirurgia e vai partir essa noite, querendo que Telly vá com ela. Porém, Telly recusa, dizendo que quer ser perfeita, não livre. Chateada, Shay dá a Telly as direções para chegar à fumaça, caso ela mude de ideia, e a abraça antes de partir em seu hoverboard, seguindo o sinal da fogueira de David em outro prédio. No dia seguinte é o aniversário de Telly, então ela vai à clínica para a cirurgia. No entanto, chamam todos exceto ela. Em seguida, um guarda a leva em uma aeronave para ver a doutora Cable, que explica que Shay está desaparecida. Telly nega saber algo, mas Cable vê seus sinais vitais na tela, indicando que ela está mentindo. Cable diz a Telly que Shay está em perigo porque David a lavou o cérebro, e ele é conhecido por manter pessoas contra a vontade. Quando Telly insiste que não sabe de nada, Cable a manda de volta para o dormitório sem fazer a cirurgia. Naquela noite, Telly ouve um barulho e fica surpresa ao ver Paris aparecendo na janela. Telly explica o que aconteceu, e Paris acha que ela deve contar a Cable o que sabe para que possam finalmente ficar juntos. No dia seguinte, Telly é levada novamente para ver Cable. Cable diz que David está desenvolvendo uma arma para atacar a cidade e que precisa que Telly infiltre a fumaça. Telly concorda em ajudar e Cable promete que se ela tiver sucesso, fará a cirurgia. Ela também dá a Telly um colar que pisca em seus olhos, que ela deve ativar ao encontrar a localização da arma. Depois, Telly segue as instruções de Shay e anda de hoverboard pela montanha russa antiga por algumas milhas. Eventualmente, encontra um buraco e cai na floresta, mas é salva por um campo de força. Ela encontra trilhos de trem abandonados que deve seguir para encontrar a fumaça. Nos dias seguintes, Telly sobrevive na natureza, como leu no livro, e começa a admirar a natureza como nunca antes, inclusive subindo uma montanha. Os trilhos do trem têm um grande buraco no meio de um desfiladeiro, então ela usa o hoverboard para fazer um grande salto, mas o hoverboard desliga. Telly começa a cair muito rápido, mas antes de atingir o chão, o hoverboard reativa e ela chega ao outro lado do desfiladeiro. Agora ela espera em um campo de flores, como diziam as instruções. Enquanto isso, Cable leva Paris ao seu escritório, revelando que ele foi ao dormitório de Telly na outra noite porque ela pediu. Paris admite que foi bom estar na cidade, como se pudesse pensar claramente de novo. Então Cable anuncia que alguns poucos selecionados foram escolhidos para um novo procedimento, e Paris concorda em entrar na máquina de cirurgia para obter melhorias no corpo. Naquela noite, Telly acorda tossindo por causa de fumaça. Ela descobre que o campo está em chamas e não sabe o que fazer, mas de repente uma pessoa misteriosa a pega e a leva embora. Esse é David, que começa a escanear Telly e seus pertences em busca de rastreadores. Ele encontra um no hoverboard e o remove, mas o scanner não reage ao colar. Ao mesmo tempo,
tempo, os homens de Cable recebem um alerta sobre o rastreador removido e ela envia pessoas para procurar a área. Na manhã seguinte, David e Telly chegam a um posto da fumaça, onde Telly reencontra sua amiga. Shay fica super animada em ver Telly, mas Croy desconfia. O grupo acampa à noite e Shay pergunta sobre o colar, então Telly finge que foi um presente de Paris. Telly fica surpresa ao ver Shay feliz, apesar do que Cable disse, e tenta expressar suas preocupações, o que faz Shay pensar que ela veio convencê-la a voltar. Uma discussão começa e Telly concorda em dar uma chance à fumaça. No dia seguinte, Telly descobre que a fumaça provoca incêndios de propósito para queimar as orquídeas, pois elas são tóxicas. Telly não acredita nele e diz que as orquídeas eram a solução de energia limpa. Mas David explica que é uma mentira do governo e que as flores estão transformando o planeta em um deserto. Ele quer levar Telly em sua missão para provar isso e Croy protesta, mas Shay defende Telly. O grupo tem um helicóptero antigo que eles consertaram com painéis solares e eles fazem um voo. Agora Telly pode ver a área onde as orquídeas cresciam, que é apenas um deserto. Usando um lança-chamas, Shay queima o máximo de orquídeas possível. Naquele momento, o tablet de Croy detecta alguém se aproximando, então David baixa o helicóptero para se esconder na fumaça. O movimento solta a corda que segura Shay e ela cai. Os batedores de Cable estão chegando mais perto, então Telly amarra uma bolsa na ponta da corda para fazer peso e a joga antes de usá-la para descer. O helicóptero começa a perder sustentação, enquanto Telly procura Shay entre as chamas. Felizmente, ela a encontra e quando um batedor tenta se aproximar, Telly joga a bolsa em chamas nele. As garotas se seguram na corda e o helicóptero voa embora antes que o batedor consiga pular. Depois que o grupo aterrissa, Croy aponta que os batedores só poderiam ter os encontrado por causa de Telly, mas Shay a defende e David acha que qualquer pessoa que arrisca a vida pela fumaça merece uma chance. O grupo acampa para a noite, mas Telly não consegue dormir porque fica pensando em Cable e em como ela a ensinou a manipular os rebeldes. Ela sai da barraca para dar uma caminhada e encontra David tomando banho no rio. Então volta para a barraca, envergonhada. No dia seguinte, Telly é vendada e finalmente levada para a fumaça, onde uma comunidade inteira prospera em meio à natureza. Telly acha mais difícil do que na cidade, mas admite que a comida tem um sabor melhor quando você mesmo a cultiva. Mesmo os mais velhos precisam trabalhar. E não existe dinheiro, então as coisas são compartilhadas ou trocadas. O mais importante é que todos estão lá por escolha própria. Os trilhos do trem estão sendo reciclados para fazer ferramentas, mas eles não produzem armas, pois são pacifistas. Uma tarde, Telly encontra uma porta estranha e tenta espiar, mas Croy a pega em flagrante e a manda embora. Telly começa a usar ferramentas para ajudar nos trilhos, prova comida apimentada pela primeira vez e participa das danças ao redor da fogueira. Algum tempo depois, David ensina Telly a usar uma besta de caça e eles se divertem juntos. Leva algumas tentativas, mas ela finalmente acerta o alvo. No caminho de volta, David explica que nunca viu a cidade porque nasceu na natureza e cresceu com sua família. Telly fica chocada, pois mal conhecia seus próprios pais. Então David a presenteia com um par de luvas. Nesse momento, um membro da fumaça volta da queima de orquídeas com um ferimento, dizendo que os batedores ainda estão por perto. Ela também explica que esses batedores eram mais rápidos e fortes do que o normal. Depois, Shay percebe que Telly está usando as luvas e aponta que isso é algo importante. Objetos têm valores diferentes ali e David fez aquelas luvas, então dá-las a Telly significa que ele gosta dela. Shay diz para Telly tomar logo uma decisão e parar de brincar com eles. Da próxima vez que Telly sai para caminhar com David, ela menciona que ouviu rumores sobre uma arma para destruir a cidade. Então David a leva para uma casa distante. Lá ela conhece os pais de David, Ace e Mary, que são os responsáveis por guardar todos os livros. Eles costumavam ser cirurgiões cosméticos do governo e começaram a desconfiar de alguns testes, então começaram a investigar. Descobriram que as mudanças físicas eram apenas uma fachada para esconder que as pessoas também tinham seus cérebros alterados. Tornar-se um perfeito significa ficar lento e tolo sob uma falsa sensação de
de felicidade, facilitando o controle pelo Estado. A operação também matou muitas pessoas, algo mantido em segredo. Quando Cable percebeu que Az e Maddie sabiam a verdade, roubou toda a pesquisa deles. Pessoas que trabalhavam para o Estado, como médicos, recebiam uma cura para que pudessem pensar com clareza enquanto trabalhavam. Então, os pais de David decidiram fugir da cidade e envelhecer normalmente na floresta. Eles têm tentado recriar a cura, mas falta um componente sintético, então só possuem um soro básico. Essa é a arma que supostamente poderia destruir a cidade. Após a reunião, Telly joga seu colar no fogo, escolhendo ficar com a fumaça. Ela também tenta contar a David que fez coisas terríveis, mas ele não se importa, pois acredita que ela é uma nova pessoa agora. Eles compartilham um beijo e no fogo o colar solta faíscas. Na manhã seguinte, aeronaves da cidade chegam à fumaça e começam a atirar. Todos começam a fugir e os batedores os perseguem, mas caem em armadilhas já preparadas, como redes e troncos. Infelizmente, os batedores são muito rápidos e fortes, então as armadilhas não são suficientes para detê-los. Logo, eles começam a derrubar e capturar todos os rebeldes. Shay é capturada e Telly consegue encontrar um esconderijo com David, que quer sair para ajudar. No entanto, ela o impede, pois eles são muito fortes para ele. A dupla se esgueira até o local onde estão reunindo todos os prisioneiros, e Telly fica devastada ao descobrir que Perry se tornou um batedor. Az e Maddie são capturados ao mesmo tempo que Cable chega e exige saber onde está David. Os pais de David se recusam a falar, então Cable ordena que Perry mate Az. David e Telly correm para impedir, mas é tarde demais. Em seguida, Cable revela a todos que Telly estava trabalhando para ela, e agora os membros da fumaça a odeiam. Enquanto todos estão distraídos, Maddie esconde o soro no bolso de David. Enquanto Cable anuncia que todos receberão a cirurgia, Telly corre para o depósito e começa um incêndio. Ela também pega uma besta e escapa pela janela enquanto um batedor tenta invadir. De repente, o fogo causa uma explosão que joga o batedor para trás, permitindo que David fuja. Um batedor vai atrás dele, mas Telly o impede com uma flecha. Pérez quer se juntar à perseguição, mas Cable anuncia que eles estão indo embora. Alguns batedores destroem a pesquisa de Maddie e incendeiam a área, enquanto os outros empurram todos os prisioneiros para dentro da aeronave. Depois que partem, David reúne os poucos suprimentos que encontra para uma missão de resgate. Telly tenta se aproximar dele, mas David a ataca com uma faca, quase não conseguindo parar a tempo de feri-la. Ela quer ajudá-lo a resgatar os outros, mas ele diz que não confia mais nela. Então Telly explica que ele precisa dela, já que ele nunca esteve na cidade. Algum tempo depois, na cidade, Telly se aproxima dos estudantes que leram o livro de Shay e os apresenta a David para provar que a fumaça é real. Telly pega emprestado um anel de interface deles e pede que reúnam várias crianças para criar uma distração. Logo, um grupo de adolescentes escreve "A fumaça vive no céu" usando seus hoverboards. Enquanto isso, David e Telly esperam que a aeronave saia da clínica e entram usando hoverboards também. Eles passam pelo túnel da aeronave e aterrissam em segurança graças aos coletes Bundy. Eles se esgueiram com cuidado, e Telly usa o anel para hackear uma fechadura, mas não é apenas uma cozinha, e o hack não funciona. De repente, a porta é aberta por um perfeito, e David imediatamente começa a lutar com ele. Eles trocam alguns golpes antes de David dominá-lo e segurá-lo contra a parede, e Telly pega o anel dele. Então David joga o perfeito no corredor e Telly tranca a porta. Quando os alarmes começam a soar, a dupla encontra a cela e usa o anel para libertar todos. Telly percebe que Shay não está lá e Croy revela que ela já passou pela cirurgia. Enquanto a maior parte do grupo escapa, David, Telly e Maddie vão procurar por Shay. Mas quando chegam ao laboratório, é tarde demais. Shay já é uma perfeita. Telly chora e pede desculpas, mas Shay jura que está adorando ser assim. Nesse momento, Cable e Paris chegam e forçam o trio a entrar nas máquinas para finalmente fazerem a cirurgia. O processo começa, mas antes que as agulhas possam cortar, o helicóptero da fumaça aparece do lado de fora e Croy abre fogo com o lança-chamas. Cable e Paris são forçados a fugir e as máquinas são danificadas, o que faz o sistema falhar e a operação parar. O trio sai e Telly pega Shay, enquanto Maddie pega o componente
ciente que precisava de um armário. O grupo corre para o telhado e encontra Paris. Telly tenta fazê-lo enxergar a verdade, usando seus apelidos e apontando que um pedaço de vidro deu a ele sua cicatriz novamente. Paris toca suavemente o rosto de Telly e David pensa que é um ataque, então ele derruba Paris e tenta lutar com ele. Paris é muito forte e continua espancando David, mas antes que possa matá-lo, Telly usa um hoverboard para se mover rapidamente e derruba Paris, fazendo-o cair da borda. Ele se segura por um segundo e diz o apelido de Telly antes de cair em uma cachoeira. Depois o grupo escapa em hoverboards e vê os outros adolescentes fazendo os drones colidirem uns com os outros no céu. Eles se escondem na cidade abandonada e Mad pega o soro do bolso de David para terminar de misturar a cura. No entanto, ela não tem certeza se funcionará ou terá efeitos colaterais negativos no cérebro. Shay não quer tomar a cura e Mad se recusa a forçar isso em alguém. Então Telly se voluntaria para ser a cobaia. Ela se entregará e deixará que façam a cirurgia para então tomar a cura, prometendo deixar um sinal para que saibam se funciona. A aeronave e Cable estão chegando, então, após uma despedida final, o grupo foge enquanto Telly deixa os batedores aprenderem. Algum tempo depois, Telly é a perfeita ideal, vivendo em um apartamento muito luxuoso. Ela jura que adora ser assim, mas a cicatriz em sua mão revela que ela ainda é ela mesma e está mentindo como uma espiã. Terminando assim, Feios, filme de ficção científica e drama de 2024. E eu espero você no próximo vídeo.